Opa. Bom, gente, agradeço a todos aí que fizeram a abertura aí, tá? Vou reforçar que esse evento é um evento do I3E que vai trazer premiações para 8 startups e destaque para o Cefet, para o Rio de Janeiro e para todos que estão aqui, que é uma premiação de nível América Latina e depois mundo, tá? Então, a gente tem startups que estão vindo aí, já até falei com eles aqui, provavelmente estão no avião, estão vindo do Nordeste, tá? Tem startups que estão vindo do Macaé, tem uma competição, uma mentoria à tarde temos o diretor para a América Latina da Microsoft também palestrando aqui, tá? Então, tem muita coisa para acontecer aí, e agora eu vou abrir o microfone aqui para o nosso amigo César Taurion, que pode virar o Paulo, tá? Ele é conselheiro de área, executivo sênior, com mais de 45 anos de experiência e tem muita história para contar para vocês, tá? Tecnologia aplicada da IBM e trabalha com IA desde o final dos anos 80. Os anos 80 existia IA, tá? Então, César, muito obrigado aí. Vou passar para você. Alô, alô? Estão ouvindo? Beleza. Ok, pessoal. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, trocando ideias, compartilhando experiências. O que eu quis trazer para vocês aqui é um pouco dessa minha visão que é do mundo real. Eu tenho vivenciado inteligência artificial desde o final dos anos 80, então vivenciei mesmo de perto em algumas dezenas de projetos, aqueles momentos de euforia, aqueles momentos de frustração. Fiz muita mentoria com startups que de alguma forma estavam lidando com inteligência artificial, diversos projetos que deram certo, muitos projetos que deram errado. E eu trouxe uma apresentação, apenas para seguir o nosso roteiro aqui de bate-papo, que foi feito recentemente para executivos. Eu acho que vocês têm que estar no nível de discussão que os executivos estão tendo. O fato de eu estar numa universidade, numa graduação, não significa que eu possa estar alheio aos problemas do mundo real. O mundo real é aquele que a gente tem que considerar no dia a dia. As coisas são muito bonitas em laboratório, mas nem sempre funcionam no mundo real. Vamos dar um exemplo. Até recentemente... Ok, por gentileza. Só por gentileza, colocar aqui. Pronto. Por que o mundo real? Porque entre o laboratório e o mundo real há uma diferença muito grande. Às vezes a gente considera uma ideia fantástica, absolutamente fantástica, e quando você vai colocar no dia a dia, vê que as coisas realmente não funcionam. Vamos dar um exemplo. Há um tempo atrás, já há uns 4, 5 anos, eu estava fazendo mentoria numa startup que estava com uma ideia muito legal, que era um carrinho de entrega delivery, né? Você colocava pizza e ele autonomamente levaria aquela pizza para o endereço. Pode continuar falando. Vamos lá? Pode continuar falando. Ok. Melhorou? Tudo certo? Então a ideia é legal, né? Estava treinando o modelo, aquela coisa funcionar direitinho. Mas aí vem aquela questão, espera aí. Como é que é o mundo real? Vamos considerar uma grande cidade. São Paulo, ou Rio de Janeiro, eu moro no Rio de Janeiro. Você pega um carrinho bonitinho, coloca ele
para sair com a pizza, ele vai chegar no destino? Não, não vai chegar. Primeiro, existe muita violência e depredação. Isso é um fato. Não tem como negar. A gente vive isso numa grande cidade. E o Rio tem esse problema seríssimo. Segundo, as calçadas são cheias de buracos. Realmente a gente convive com calçadas cheias de buracos. Você não consegue treinar um modelo para andar em calçadas que são completamente diferentes uma das outras. Um buraco grande aqui, uma inclinação ali, uma árvore que a raiz extrapolou do espaço. Ele não ia funcionar. Então, quando você sai de uma ideia muito legal e vai para o mundo real, é diferente. E a gente tem que entender esse mundo real. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. O mundo real é o mundo que nós vivemos, é o mundo que nós temos que considerar em qualquer ideia que a gente pense em colocar à frente. Bom, deixa eu ver se eu estou... Aqui, achei. Quando a gente fala em tecnologias como a inteligência artificial, eu não falo em qualquer tecnologia, mas o foco aqui em inteligência artificial, muitas vezes há um entusiasmo muito grande. Ou seja, a gente acredita que a tecnologia faz um monte de coisa, principalmente nos últimos anos, que a gente viu aí lançamentos fantásticos como o ChatGPT, mas que a gente acha que ela faz lá coisas absolutamente fantásticas, enquanto que a capacidade dela tem ali um limite. E nós estamos aprendendo. E isso gera muita frustração. E não é culpa da tecnologia, é que nós superestimamos o potencial da tecnologia. E aí, nesse caso, os resultados são muitas vezes frustrantes. Então, quando a gente analisa de uma forma mais racional o que está acontecendo, de um lado a gente vê muita mídia, a gente vê muita coisa acontecendo, você abre o jornal, tem a propaganda das grandes empresas de tecnologia, tem reportagens fantásticas do tipo, olha o que a inteligência artificial está fazendo hoje, o que a inteligência artificial está fazendo amanhã. Bom, primeiro é que a inteligência artificial não é algo que surgiu ontem. O termo surgiu há muitos anos atrás. Na verdade, em 31 de agosto de 1955, seus pais estavam nascendo, quando surgiu o termo inteligência artificial. E vem evoluindo ao longo dessas décadas. Nos últimos anos, teve um crescimento rápido em alguns modelos, alguns tipos de modelos, mas a inteligência artificial está no nosso dia a dia, sim, há muito tempo. Não digamos, com o frenesi que nós estamos vendo hoje. Mas a gente imagina que a tecnologia faz coisas absolutamente fantásticas. Mas quando a gente vai para o mundo real, ali das empresas, sai do marketing, sai da propaganda, o que a gente vê? Vê resultados muitas vezes frustrantes. Muitas vezes extremamente frustrantes. A grande maioria dos projetos piloto não entra em produção. Dezenas de startups não vão para frente. Mas por quê? A culpa da tecnologia? Não. Muitas vezes é um projeto que não tinha sentido nenhum para ser feito. É um projeto porque eu tinha que fazer alguma coisa com inteligência artificial, porque houve muito entusiasmo, mas eu não sabia por que fazer ou como fazer, qual era o objetivo do negócio. Startups que fazem coisas absolutamente fantásticas, mas que o mercado não paga. A ideia tecnológica é interessante, mas como é que se monetiza e a coisa não vai para frente? Então, quando você começa a ver resultados como esse, você começa a ficar preocupado. Você começa a ver que aquilo que você esperava que acontecesse não está acontecendo. E esse é um fato que vai acompanhar vocês a vida inteira. Eu acho que é extremamente importante começar a se preocupar com essas questões desde agora. Então, quando você olha isso aí, não é que esse modelo que nós estamos falando aí, a generativa, esse que estamos badalando bastante, ele seja ruim, ele é muito bom, desde que a gente use ele aonde ele deve ser usado. Não imagine que ele vai ser usado em todas as questões, todos os desafios do mundo. Nós usamos modelos de IA de diversos tipos. Nós temos modelos classificatórios, análise de imagem, a área médica já usa há muito tempo, você reconhecer, por exemplo, imagem de câncer de mama. Nós temos modelos preditivos, vocês estão trabalhando, vão trabalhar em engenharia, manutenção preditiva é um exemplo. E nós temos modelos generativos, que geram conteúdo. Então, são modelos complementares. O modelo generativo, que a gente fala hoje com entusiasmo, porque ele permite uma interface muito fácil.
ele talvez seja o novo interface da interação humano-máquina, que a gente fala na nossa linguagem e o sistema consegue responder fluentemente. Mas ele não resolve todos os problemas do mundo, resolve as questões de comunicação, de interação. Só que imaginávamos, naquele frenesi inicial, que ele resolveria todos os problemas que estávamos lidando com um ser inteligente do outro lado. Infelizmente, isso não é verdade, e aí o que a gente vê é muitas tentativas que não têm nada a ver com a realidade. Vamos dar alguns exemplos. Vocês provavelmente leram ou ouviram discussões do tipo: eu vou colocar IA generativa e não preciso mais dos atendentes, acabar com os call centers, fazer tudo automático. Afinal, a máquina é inteligente e vai fazer as coisas acontecerem. Para que pessoas para ficar atendendo se eu poderia colocar modelos de agentes fazendo essas coisas? E alguns casos famosos apareceram. Eu trouxe alguns, que quem está acompanhando o mercado, basta ver qualquer publicação de tecnologia, publica essas coisas. Mas, por exemplo, o case da Klarna, que é uma fintech sueca, que em 2023, início de 2024, talvez, não me lembro precisamente a data, diz o seguinte: cara, eu não preciso mais do call center, eu vou colocar todos os atendentes para fora e vou substituir por inteligência artificial e IA generativa. O que aconteceu? Uma frustração muito grande. 6 meses depois, sem o destaque que aconteceu na mídia quando ele disse que ia fazer isso, ele começou a recontratar as pessoas e aí, sim, deu atenção a esses aspectos que os sistemas realmente não estavam fazendo. Todo o lado humano da interação. Então, não significa que a gente vai automaticamente substituir tarefas humanas por sistemas de inteligência artificial. Até porque a gente começa a descobrir que isso não é factível. Nós estamos muito longe da tecnologia que permita isso. Permite substituição de tarefas, permite complementação de tarefas, mas não permite uma substituição completa de toda uma atividade humana. Em várias dessas atividades, nós temos muita interação que é muito diferente desses sistemas automatizados. Portanto, nós estamos vendo aí coisas como essa. E vocês também devem ter ouvido falar que por que aprender programação, se aqui no futuro a gente não vai mais programar, vai ser tudo feito automaticamente? Pode até acontecer num futuro, não agora, não a curto prazo, talvez a médio e longo prazo. As tecnologias atuais não conseguem substituir o desenvolvedor. Consegue, sim, fazer muita coisa. Consegue complementar muita coisa em coisas bem específicas. Mas quando você sai, por exemplo, do mundo de startup, que eu estou começando só com código novo, eu consigo fazer muita coisa. Sistemas complexos já é mais complicado. E quando você vai para uma empresa, o mundo é diferente. Você pega um banco que está com aplicações rodando há 40 anos, sistemas legados, integração com dezenas de sistemas. A tecnologia não consegue fazer isso. Interagir com o usuário, entender a especificação que ele está falando numa linguagem como a nossa, com nuances, com, digamos, com subentendidos, né? A palavra subentendida, eu não consigo colocar isso em um computador. Ainda está muito distante disso. As coisas implícitas muitas vezes não aparecem, você não consegue dialogar. Um sistema não tem ideia do contexto onde as coisas estão acontecendo. Então, eu não consigo ter tecnologia que me permita substituir o humano em coisas mais complexas, como todo um trabalho de desenvolvimento. Eu consigo, sim, melhorar a atividade de geração de código, ganho eficiência na geração de código, mas muitas vezes eu perco tempo resolvendo os problemas dos bugs criados por esse código. Então, muito cuidado quando a gente olha coisas do tipo o mundo vai acabar de um dia para o outro, porque não vai acabar do dia para o outro. Bom, o resultado é que nós estamos vendo que todas as grandes empresas de tecnologia estão colocando muito dinheiro e ainda não estão conseguindo receber retorno. Há, inclusive, muitos questionamentos se nós estamos próximos do estouro de uma bolha. Eu, pessoalmente, acredito que sim.
Embora, quando a gente fala em estouro da bolha, a impressão é que puf, de um dia para o outro as coisas acabam. Não é. Simplesmente, à medida que a gente vai vendo que aquela tecnologia não atinge aquilo que nós estávamos pretendendo, o interesse começa a diminuir. Então, não é um estouro, é uma, digamos, uma diminuição gradativa do interesse. Provavelmente a gente vai ver isso acontecendo nos próximos 1 ou 2 anos. E aí nós vamos ver uma discussão que, para mim, é muito legal, quando a gente mata o hype e fica com o mundo real, com a realidade, com a racionalidade. Aí as coisas funcionam. Porque se nós pegarmos a história da evolução da inteligência artificial, desde o início, lá dos anos 50 até hoje, nós tivemos momentos de entusiasmo e momentos de frustração. Agora nós estamos com um momento de entusiasmo lá nas estrelas e vai cair realmente para a frustração. Mas a evolução continua. E aí que é ótimo, vão ficar as coisas que realmente funcionam, as coisas onde realmente a gente utiliza de uma forma adequada. E talvez a gente nem perceba, mas nós estamos usando inteligência artificial o tempo todo. Por exemplo, eu vim de casa, eu moro em Ipanema, vim de Uber. Quantos modelos Uber tem? Dezenas de modelos de inteligência artificial que estão lá dentro. Por exemplo, quando ele calcula a precificação dinâmica, quando ele estima a probabilidade de achar um motorista, como ele disse, eu peguei, era 7h28 que eu pedi o carro, e ele disse, olha, até 7h35 eu vou localizar o motorista. Baseado em quê? Modelo preditivo, ou seja, baseado em todo o histórico daquela região, comportamentos motoristas, do local que eu queria ir, sair de Ipanema para o Cefete, tudo isso são parâmetros que fazem com que o modelo dá uma estimativa bem razoável, e realmente bem razoável, praticamente acertou na questão de segundos, disso, que ele ia chegar naquele horário, e localizar, aliás, o motorista. Depois, olha, vai chegar em 2 minutos. E depois o tempo de chegada até aqui, modelo de grafos. Tudo isso é inteligência artificial. Tudo isso é inteligência artificial. Só que ninguém, o Uber não está falando, estou usando inteligência artificial. Faz parte do negócio. Então, a inteligência artificial está no nosso dia a dia. Não é nenhuma novidade. Então, acho que é importante a gente lembrar que sim, essas coisas acontecem. E aí nós temos que nos preocupar com 2 coisas. Por que os projetos estão errados? Não errados por quê? Tem uma razão, ou várias razões. E por que eles dão certo? Ao longo desses 40 anos de projetos, deu para aprender algumas coisas. A gente acaba aprendendo. Algumas dessas lições eu queria compartilhar aqui com vocês. Bom, a primeira coisa, eu acho que talvez uma fundamental, é que nós temos uma tendência a antropomorfizar a tecnologia. A gente chama de inteligência artificial. Quando a gente olha esse nome antropomórfico, a gente olha o seguinte, espera, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de sofisticados modelos estatísticos. O sistema em si, ali, aquele produto de software, não tem inteligência. Ele não é inteligente. Ele não tem aspectos humanos, não tem intuição, não tem absolutamente nada. Simplesmente são modelos matemáticos, estatística. Então, o próprio nome não é correto. Simula a inteligência, ou seja, o comportamento parece ser tão legal, faz essa previsão, dialoga com a gente, que dá a impressão que ele está entendendo o que eu estou falando e que a resposta faz todo sentido, mas ele não tem a mínima ideia, no caso da generativa, do que ele está escrevendo. E não está entendendo nada que nós estamos falando, são simplesmente geração probabilística de pedaços de palavras. Então, não é inteligente. Mas quando a gente fala isso, e a gente antropomorfiza, a gente acredita que temos ali um ser senciente que está respondendo com consciência as coisas, e na verdade não é absolutamente nada disso, porque no fundo, é isso. Inteligência artificial é matemática, puramente matemática. Você abre um chat GPT, um Gemini, código, absolutamente código.
e fórmulas matemáticas o tempo todo. Simplesmente isso, sofisticados modelos estatísticos. Então, essas histórias de ficção científica são histórias de ficção científica. Não há, com a tecnologia que nós temos hoje, a mínima possibilidade de um dia um software acordar de mau humor, dizer, eu vou destruir a raça humana, não tem nada para fazer hoje, estou de saco cheio nesse fim de semana, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar esses caras que estão me incomodando, vou eliminar a raça humana. Cara, isso aí não tem sentido, não tem lógica nenhuma. Então, isso aí pode ser ficção científica e vai continuar sendo ficção científica até que, quem sabe, um dia a gente consiga fazer isso. A gente nunca deve falar a palavra nunca, porque se nós formos a 1700, se alguém perguntasse, você acredita que nós vamos chegar na Lua? Ah, nunca chegaremos à Lua. Em 1969, nós pousamos, né? O humano pousou na Lua. Então, não posso dizer nunca teremos alguma coisa nesse sentido, mas com a tecnologia atual, com as pesquisas que atualmente estão nos principais laboratórios, focados em pesquisas na área de inteligência artificial, estamos absolutamente longe de qualquer chance de chegar a um sistema que tenha a condição de substituir o nosso cérebro humano, até porque são coisas completamente diferentes. Nosso cérebro e o que nós chamamos de neurônios artificiais, ou das redes neurais. Olha, eu vou deixar isso aí para vocês quiserem ler, mas o nosso neurônio trabalha de forma completamente diferente de um software. Nós antropomorfizamos o nome, chamamos de rede neural, falando como se fosse o comportamento dos nossos neurônios, as sinapses dos nossos neurônios. Não são. Nós estamos falando simplesmente disso. Olha lá, se vocês lerem, está ali. O que são os neurônios? Abstrações matemáticas. São funções de cálculo, com fórmulas matemáticas. Não tem intuição, não tem verdade, não tem ética, não tem absolutamente nada. Então, vamos olhar isso de uma forma muito crítica, muito sincera, e realmente, no meu entender, o nome está completamente errado. Mas é o nome que nós usamos. Se eu vier aqui falar de sistemas sofisticados, de modelos estatísticos, ninguém vem. Ninguém vai fazer um plano estratégico de modelos estatísticos. Você faz um plano de IA. Ah, nós temos aqui uma estratégia de IA. Fantástico. Temos uma estratégia de modelos estatísticos. Não tem sex appeal. Então, é um nome marqueteiro. A gente usa porque já é comum, não tem como não usar. Se eu não usar, ninguém vai entender o que eu falo, ninguém vai se interessar pelo que eu falo, mas na prática é isso. Inteligência artificial é um nome que não faz sentido. Bom, então, basicamente é isso aí. Bom, agora vamos avançar um pouquinho, depois de dar esse choque, o que a gente entende por inteligência artificial? Eu vou continuar usando esse termo, porque, como eu falei, já é senso comum, embora eu continue sempre discordando do termo. Quando a gente fala de inteligência artificial, é um campo vasto de modelos. Se nós pegarmos esse círculo grande, isso aí são, digamos, todo o campo da chamada inteligência artificial. Tem diversos modelos. Tem um subconjunto desses modelos que são chamados modelos de machine learning, aprendizado de máquina, onde você, não direciona o código a fluxo do programa passo a passo, mas ele trabalha baseado nos dados. São modelos matemáticos que ajustam parâmetros baseados nos dados de entrada. Dentro desse machine learning, você tem um outro subconjunto, conjunto menor, chamado de deep learning, onde você tem realmente um número bastante intenso de camadas de redes neurais. A tecnologia hoje permite, você tem hardware suficiente para fazer isso. Então dá para fazer coisas realmente sofisticadas com várias e várias camadas de redes neurais. E a explosão das redes neurais se deu a partir de 2012, quando você, através de um modelo de rede neural extremamente interessante, você conseguiu ter uma assertividade muito grande
no reconhecimento de imagens numa competição que acontece ano a ano chamado ImageNet. ImageNet é uma rede, mas uma competição de reconhecimento de imagens. Ele conseguiu uma assertividade de mais de 96%, e com isso chamou a atenção, que era bem superior ao que se conseguia de resultados, através de diversas técnicas, mas principalmente porque ali estava usando o que a gente chama de redes neurais, né? Várias camadas. Dentro de redes neurais, você tem diversos modelos, diversas técnicas. Uma dessas técnicas é chamada IA generativa. IA generativa é uma rede neural. E dentro da IA generativa, você tem algumas técnicas. Uma delas baseadas no modelo Transformer, que é o GPT, que é Generate Pre-trained Transformer. É um modelo onde um programa chamado ChatGPT foi construído e criou esse interface maravilhoso que a gente interage, né? E aí tem um detalhe, acho que só para lembrar. GPT é o modelo base, ChatGPT é o programa que usa o GPT. O modelo base, o modelo Transformer, o core do sistema é o GPT, Generate Pre-trained Transformer. Um Gemini usa um GPT também. Mas o ChatGPT é o programa. E é curioso, né, que às vezes a gente confunde um pouco o ChatGPT com o GPT. Como é que funciona isso? Talvez seja interessante comentar. Do algoritmo a um ChatGPT. Como é que a coisa surgiu? O Google, o pessoal de pesquisa do Google tinha um desafio: melhorar o ambiente melhorar o mecanismo de tradução, o Google Translate. Então começaram a pesquisar e viram que os modelos que a gente usava, as técnicas usadas na época, alguns anos atrás, você perdia o contexto. Você conseguia associar bem palavras próximas. Então, dependendo da tradução, do tipo de linguagem, de uma linguagem para outra, quando as palavras às vezes eram invertidas, verbos e outras coisas distantes, você perdia realmente o rumo. Saíram umas traduções meio distorcidas. E aí o pessoal começou a pensar e criar um modelo baseado em atenção, ou seja, dentro de uma palavra, dentro de um texto, tem palavras que merecem mais atenção, ou seja, são as mais importantes no texto, e a partir daí criou-se um estudo bastante sofisticado que chegou a produzir um paper chamado Attention is All You Need, que foi basicamente a ideia do modelo Transformer. Então, o que é o algoritmo? O algoritmo é esse paper, né? Ali. Aí você pega esse paper, escreve em código, transforma no código que passa a ser o modelo não treinado. É um programa de computador, está ali, só código. Abre lá, as telas, tá, linhas de código. Aí o que você faz? Você treina o modelo. São milhões e milhões de parâmetros, variáveis para ajustar, né, as palavras. E no caso do Transformer, ele nunca trabalha com palavra, ele divide palavras em blocos que nós chamamos de tokens. Então ele trabalha com tokens. Você vetoriza os tokens e esses tokens é que são utilizados mais tarde nos processos de inferência. O resultado disso é um modelo treinado, pré-treinado. Aí os parâmetros são congelados e isso se transforma em um modelo funcional, como o GPT. Legal, agora eu tenho o GPT. Se eu fizer um prompt para esse GPT, ele vai responder de acordo com os modelos estatísticos que ele tem lá, que é o próprio modelo Transformer. Só que isso dava respostas completamente malucas. Às vezes, respostas brutais, não tinha filtros. Que o OpenAI fez o seguinte: não dá para colocar esse negócio no mercado. Olha quanta coisa absurda vai acontecer. Qualquer coisa que eu pergunte, ele vai me dar ele não é uma busca de dados, ele simplesmente gera palavras, mas gera palavras estatisticamente que podem gerar respostas absurdas. Então, vamos construir um programa chamado GPT, um chatbot, que vai ter dentro dele todas as camadas de proteção. Olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Se você tenta pedir como assassinar alguém, vai dizer não pode.
Então, esse ChatGPT é um chatbot que embute lá dentro do GPT. Então, quando você manda o prompt, você não vai para o GPT, você vai para o ChatGPT, aí passa por todas essas camadas de proteção para ver se pode ou não responder e vai criando um prompt interno. Esse prompt interno é submetido ao GPT, que responde novamente para outra camada de proteção para ver se a resposta está adequada em termos de relacionamento com a humanidade. Se tiver, devolve para você. Se não tiver, ajusta o prompt, submete novamente, você não vê isso, é tudo automático, é muito rápido, e devolve até que ele consegue resolver de forma adequada dentro dos parâmetros. Então, esse aqui é um programa que usa o GPT. Bom, então com o IA generativa e os modelos Transformer, nós ficamos extremamente entusiasmados, porque saiu o ChatGPT, saiu o GPT, e ele tem uma fluência muito grande. Você conversa como se estivesse falando com um ser humano. É muito legal, acho que vocês já usaram, estão usando isso constantemente. Mas lembre-se o seguinte, o que ele está respondendo, ele não tem a mínima ideia do que ele está fazendo. Ele simplesmente gera estatisticamente o próximo token, nem a próxima palavra, o próximo pedaço de palavra. Depois desse pedaço de palavra, qual estatisticamente que viria, e assim sucessivamente. Então, pega aquela palavra, essa palavra gera uma outra, essas duas palavras dão uma outra combinação probabilística para gerar uma terceira, e assim sucessivamente. Então, a resposta dele, para ele, modelo, está sempre correta, porque aquela é estatisticamente mais plausível. Para nós pode ser uma resposta correta, ou pode ser que muitas vezes a gente chama de alucinação. Não existe alucinação, é a resposta do modelo. Para nós não faz sentido, mas para ele é todo sentido, porque aquilo é o mais plausível estatisticamente naquele momento. Ele nunca erra, está sempre certo. Mesmo quando seja um absurdo para a gente. Então, lembrando disso, nós vemos claramente que nós não estamos falando com um ser inteligente. Se ele está gerando para você algo que você entende como uma linha de código Python, ou algo que você entende como um poema, ele não tem a mínima ideia do que ele gerou. Ele gerou tokens, que eu interpreto como uma linha de código, ou eu interpreto como um poema. Bom, então não tem inteligência nesse diálogo. Quando ele gera simplesmente respostas que sejam mais plausíveis estatisticamente. Então, isso já nos leva a pensar o seguinte: eu tenho sim uma excelente ferramenta de comunicação, uma excelente ferramenta que nos ajuda em muita coisa, mas eu não tenho um sistema inteligente. Então, quando eu começo a realmente a cair a ficha, estou falando com um software muito legal, que me ajuda a fazer muitas coisas, que tem assim uma poderosa ferramenta, eu consigo fazer muita coisa. Mas eu não posso deixar ter claramente a percepção que eu não estou falando com ninguém inteligente, estou falando simplesmente com uma tecnologia de software. Mas o entusiasmo faz com que a gente vá em frente. Existe uma sigla, um acrônimo aí no mundo corporativo, o Fear of Missing Out, ou seja, eu tenho que ir porque os outros estão fazendo, senão vou chegar atrasado, e aí você vê muito disso, os executivos pressionando para fazer alguma coisa, porque eu tenho que estar fazendo isso. E é engraçado que, geralmente, o meu nível de contato assim, profissional é com o executivo das organizações, C-level, CEO, CIO, para si. E a gente vê muito disso. Reunião de conselho, eu participo de alguns conselhos de inovação, e a gente vê muito isso. Nós estamos atrasados, temos que fazer alguma coisa com inteligência artificial, vamos colocar inteligência artificial. A gente acompanhou até algumas empresas, então você pegava em 2022 o relatório para os acionistas, não tinha nenhuma menção à inteligência artificial. Em 2023 o relatório tinha 86 menções, e no relatório de 2024 tinha 118 menções à inteligência artificial, de um dia para o outro. Também de 2023 para cá apareceram os chamados AI Experts, caras que até um mês antes, ou um dia antes do lançamento do ChatGPT, nunca tinham lido nada sobre inteligência artificial e um dia depois se tornaram especialistas. Então, por quê? Porque
Fez um prompt. É fácil de fazer um prompt, mas tem noção do que está fazendo? Então, gente, nós estamos diante do mundo real. Eu acho que nós temos que ter muita consciência do mundo real. Não estamos falando com um sistema inteligente, estamos falando com um sistema que pode trazer retornos nem sempre adequados. E aí vem onde é que eu coloco esses modelos. A IA generativa ela é fantástica em geração de conteúdo. Consegue criar uma interface fantástica. Eu consigo dialogar com qualquer um de vocês. Vocês conseguem dialogar com o sistema. Eu sou um heavy user da IA generativa. Ela consegue me ajudar, porque eu tenho muita informação. Ela leu praticamente toda a internet. Ela é criativa? Não, não é criativa. Ela recombina o que ela aprendeu. Mas é fácil de entender por que não é criativa. Vamos supor que eu estou conversando com um colega. Eu li na minha vida 100 livros. Ele leu 10 milhões de livros. Supondo que seja possível. 10 milhões de livros. Então, quando eu falo um determinado assunto, quando ele pega aqueles 10 milhões de livros e me traz essas informações, para mim é criativo. Pô, eu nunca tinha pensado nisso. Ele também não, mas ele leu. Então, ele pegou o que estava. Então, no fundo, essa criatividade é a recombinação do que já existe. Mas, como é muita coisa, traz coisas muito legais. Então, eu sou um heavy user porque eu preciso preparar uma apresentação. Me dá umas dicas. Eu quero uma apresentação com essas características. Ele me dá os principais tópicos, porque tem milhões de pessoas que já fizeram apresentações similares e ele consegue recombinar essas ideias. Não é copiar de alguém, é recombinar as várias, milhares de ideias sobre apresentação para aquele tema, baseado naquele prompt que você escreveu, que são interessantes para você. Você fala, pô, legal, só vou mudar aqui, explora mais isso, ele me dá uma boa resposta, explora mais aquilo, ele me dá outra boa resposta. De vez em quando dá uma besteira, você corrige, porque eu conheço o que eu quero falar, eu conheço o assunto, então eu consigo corrigir. Se eu não conhecesse, o risco seria grande. Se eu quisesse montar uma palestra sobre uma cirurgia de crânio, ele poderia montar a palestra de cirurgia de crânio, poderia escrever um paper de apoio em cirurgia de crânio, e eu poderia até apresentar para vocês, passar aqui e ler o que está escrito ali, com os bullets que estariam gerados. Pode ser que ele tenha acertado, mas pode ser que tenha absurdos completos ali, e como eu não consigo validar, eu vou repetir aquele absurdo. Se a plateia for de cirurgiões do crânio, do cérebro, com certeza vão levantar e dizer, cara, você falou maluquice, isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. E é verdade. Porque eu acreditei em algo que não tinha como ter 100% de confiança. Então, geração de conteúdo é legal. E já a classificação de imagem, você pode até usar o GPT. Mas tem modelos muito mais eficientes com muito menos custo. O modelo Transformer consome muita máquina. Por que a gente tem que ter um data center imenso? Para gerar um token, um único token, são efetuadas pelo menos 1 trilhão de operações aritméticas. Então você precisa de muita máquina. Muita máquina, um data center imenso. E você tem modelos extremamente eficientes que não consomem essa demanda toda de modelo de carga computacional. E quando você fala em forecast, né, predição, obviamente não é com IA generativa que você vai chegar lá. Tem modelos preditivos excelentes que a gente usa e que funcionam muito bem. Bom, onde mais e o que mais nós aprendemos? Primeira coisa, qualquer iniciativa de inteligência artificial não pode ser pela inteligência artificial. Eu quero fazer algo de inteligência artificial. Não é. Eu quero resolver um problema de negócio. Qual o problema de negócio? Preciso resolver o problema de melhorar a logística. Preciso resolver um determinado problema específico de detecção de fraude. Que seja, qualquer que seja. Se você vai usar a inteligência artificial, pode ser a solução, pode não ser. E se for usar a inteligência artificial, qual modelo? Pode ser que eu use um modelo classificatório e um modelo generativo. Eu fiquei algum tempo como advisor
uma rede hospitalar, e fez diversos projetos interessantes usando os dois modelos. Por exemplo, você usa os modelos normais, clássicos, chamemos assim, de inteligência artificial para reconhecimento de imagens. Aí você consegue lá mapear, por exemplo, um problema de câncer de mama, um problema ortopédico no joelho, e depois você pega um modelo generativo para traduzir aquela imagem já classificada, ou até um diagnóstico médico, que o médico faz um diagnóstico com uma razoável assertividade, numa linguagem que o humano consegue entender, não apenas outro médico. Isso melhora a relação do paciente com o médico. Então, é algo que a gente pode pensar, usar os dois modelos. Mas eu tenho que ter realmente um objetivo de negócio. O que era facilitar o tratamento médico, fazer uma maior interação do paciente com os médicos. Melhorar a triagem. Então, você conseguia reconhecer a imagem de câncer com maior probabilidade de conseguir uma boa assertividade. Não é para substituir o médico, mas para colocar na frente para o radiologista analisar as imagens que tinham maior probabilidade de apresentar o câncer. E quando ele chega no final do dia, ele está mais cansado, a taxa de assertividade caía, então a gente colocava no final as imagens que já o algoritmo mostrava, o modelo, na verdade, mostrava que tinha baixíssima probabilidade ou quase zero de ter câncer. Não substituímos o médico, mas tornamos ele mais eficiente e mais assertivo. Então, você começa a usar essa tecnologia para resolver muitos problemas de negócio que eram gargalos e que deixaram de ser, mas não é substituir o profissional. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, para fazer isso, você precisa, entre outras coisas, ter gente capacitada. Não esquecendo que é matemática na veia, tem muita matemática envolvida, muito modelo matemático. Não quer dizer que você vai ter que escrever um modelo. As bibliotecas de modelos já estão prontas. Você tem praticamente todos os principais modelos estatísticos estão prontos. Simplesmente é saber por que você vai usar aquele e não outro. Vou usar modelo X, o modelo Y, dizer por quê. Dependendo do tipo de dados, tipo de resposta que você precisa, você vai escolher um determinado modelo. Então tem que ter um mínimo de conhecimento matemático para descobrir qual modelo, mas não vai escrever o código, já está pronto a biblioteca, e encaixar isso e fazer as coisas acontecerem. Então não é uma pesquisa matemática, mas é uma noção básica para saber o que você vai fazer com isso. E, obviamente, os dados. Sem os dados não chega a lugar nenhum. Bom, e aqui é só para enfatizar que eu não quero algo de como hoje a gente já está vendo o mercado muito mais, eu diria, muito mais racional. As empresas já estão descobrindo que aquela ideia de vou fazer alguma coisa de A não tem sentido. Eu preciso resolver problemas de negócio. Se A for a solução, é excelente. Mas não quer dizer que eu tenha que usar IA. E se for usar IA, que modelo eu vou usar? Outro problema que a gente aprendeu que devemos evitar é nunca começar pela ferramenta. Eu vou usar o ChatGPT, eu vou usar o Gemini, ou vou usar o Grok, eu vou Perplexity, sei lá. Esse é o de menos. Eu tenho que descobrir qual é o problema e depois vou usar as ferramentas. E até porque as ferramentas hoje são muito parecidas, os resultados são muito parecidos. Então, mas não comece pela ferramenta. Então, vou colocar ChatGPT para todo mundo na minha empresa. Tem algum objetivo de negócio? Você vai resolver com isso? Pode ser que tenha, beleza? Ou pode ser que não tenha. Está gastando dinheiro à toa. Então, não comece pela ferramenta, considere os dados. Mas eu tenho os dados. Não tem. A maioria das empresas acredita que tem os dados, mas quando você vai ver, não tem. Vamos dar um caso real. Nós estávamos desenhando um projeto que era um fabricante de equipamentos agrícolas. Faz colheita da soja, por exemplo, trator. Eles têm sensores, dezenas de sensores. E esses sensores sinalizam o que está acontecendo com o equipamento, mas a manutenção era efetuada de forma corretiva.
quando uma máquina que faz a colheitadeira dava um defeito, o técnico ia lá para consertar. E os sensores ajudavam a mapear mais rapidamente o defeito. Mas tinha um tempo de deslocamento. Geralmente, as plantações de soja são áreas imensas, afastadas dos grandes centros. Então, você tinha as filiais da empresa, onde tinha os técnicos de manutenção, tinha que pegar um voo para uma cidade próxima daquela fazenda, e depois um carro, um aviãozinho, para pousar naquela pista de terra da fazenda. Levava um dia. Um dia sem colheita de soja, na época da colheita, é puta prejuízo. Então, vamos fazer manutenção preventiva. Claro, já tem os dados. Você correlaciona essas variáveis e você consegue apontar que existe grande possibilidade daquele equipamento falhar em uma semana, num período de até uma semana. Beleza, vamos fazer isso. Vai ser um grande negócio para a organização. É o objetivo do negócio bem nítido, bem claro, com o retorno do investidor. Aí você vai no mundo real, vai no campo. Aí o que você descobre? Não há uma política de governança de dados. Se não há política de governança de dados, as filiais não tinham uma orientação do que fazer com os dados coletados dos sensores. Algumas filiais armazenavam por alguns meses, outras por até um ano, e outras simplesmente jogavam fora. Resultado, quando analisamos o conjunto de dados, e uma outra variável importante, você tinha gerações diferentes de máquinas nas fazendas. Então, tinha máquinas com alguns sensores que eram diferentes de máquinas de outros sensores, de acordo com a geração da máquina e, obviamente, do sensor, o tamanho dos dados que eram gerados, formato, um em 4 bytes, outro em 2 bytes, e assim por diante. Então, além desse trabalho de reorganização, homogeneização dos dados, descobriu-se que não conseguimos fazer um data lake com volume suficiente para mapear todos os tipos de máquinas. Então, acabou o sistema sendo implementado para as 2 últimas gerações, para algumas regiões. Alguns tipos de solo e temperatura não puderam se encaixar porque não tinham volume de dados adequados para o modelo ser treinado e ter uma assertividade razoável. Então, você repara que a ideia era fantástica, mas por não haver uma política de governança de dados, você não conseguiu implementar na sua plenitude. Então, dados é excelente. Antes de começar a pensar em qualquer coisa que vou usar modelo estatístico, inteligência artificial, pense se você tem os dados disponíveis para isso. E quando você fala em uma IA generativa, você está falando também da possibilidade de você estar gerando algum conteúdo que viole leis de direito autoral, copyright, assim por diante. Muito cuidado com isso, porque é bem factível disso acontecer, portanto, não deixe de lado essas questões. E segundo, e fundamental, no laboratório as coisas funcionam. Quando você vai para o ambiente de produção, é muito diferente. Nessa rede de hospitais, por exemplo, nós fizemos um teste muito interessante que deu muito certo no reconhecimento de imagem de câncer de mama. Foi feito com dados de um determinado hospital e funcionou muito bem, chegou a uma assertividade de 98%. Nesse momento, nesse período, a rede hospitalar estava em processo de fusão que está acontecendo no sistema de saúde privada, estava adquirindo outras redes. Legal, você pega esse modelo que está funcionando com 98% de assertividade, vai rodar numa outra rede hospitalar. Coleta esses dados e aplica isso para o modelo. A assertividade caiu absurdamente. Por quê? Os protocolos não eram exatamente iguais, a luminosidade era diferente. O ângulo que a imagem estava sendo obtida era ligeiramente diferente. E lembre-se o seguinte, nós estamos falando de matemática, reconhecimento, visão computacional também é matemática. Quando você olha essa imagem, você tem uma visão do tudo. Mas como é que um sistema de computação visual funciona? Transforma isso numa matriz de pixels. Uma matriz onde cada pixel tem lá as suas variáveis, que é a cor, a intensidade, a posição, etc, etc, etc. Então, ele não vê a imagem, ele vê o conjunto de pixels e reconhece padrões de pixels. Se você tem um pequeno deslocamento,
padrão de pixel muda. Eu não reconheço, eu modelo não reconheço. Então, a gente teve que começar a juntar tudo e ver, cara, temos que criar realmente um data lake com todas as informações, fazer também ajustes, né, usando os dados sintéticos para variar um pouquinho o ângulo da imagem, para fazer com que o modelo consiga compreender uma ampla gama de imagens que não é só daquele hospital. Então, a entrada em produção tem esses cuidados que a gente acha que, legal, estou testando no laboratório, está funcionando. Não vai para o mundo real. Então, esse é um outro cuidado. E só para terminar, eu já estou em cima da hora, quando a gente fala em IA, não se começa pela tecnologia, não se começa simplesmente aqui eu vou fazer um tremendo investimento, vou colocar o data center, vou fazer as coisas acontecerem. O que eu quero obter ali? Né? Eu posso criar objetivos bem definidos, que realmente são necessários para fazer as coisas acontecerem e realmente fazer os projetos irem para frente. E dentro de uma organização, isso acontece e se reflete quando você tem uma governança corporativa, a empresa tem seus princípios, valores e políticas, compliance, por exemplo, do seu setor, saúde, finanças, cada uma tem suas regras. Você tem a governança de TI, são as regras que direcionam e orientam como a área de TI funciona. Aí você tem que ter a governança de dados e a governança de inteligência artificial. Ou seja, isso que eu quero fazer com a IA está dentro do aparato regulatório. Eu estou usando dados confidenciais do cliente para o meu modelo, e esse dado pode ir para fora, seja uma questão de privacidade. Eu estou usando dados de cliente de forma não autorizada. Isso está violando o aparato regulatório. Então, tem uma série de cuidados. Se você não tiver isso aderente à sua política de governança de IA, você provavelmente vai ter um sério problema legal pela frente. Então, essas questões precisam ser consideradas e talvez o que a gente está enfrentando hoje é sair da fase do frenesi, do entusiasmo e da infância, eu diria até daquela adolescência, o mundo não tem limites, quando a gente está vendo aqueles casos de erro que a gente falou, 95% não dão certo, porque nós estamos fazendo muitas iniciativas de IA sem saber o que fazer. Não existe um comprometimento da organização, o CEO não está envolvido, não existe projeto de IA que é feito num setor isolado, vai ficar no setor isolado. Esquece, não vai para frente. Não tem um objetivo claro de negócio. Então, funciona muito bem no laboratório, mas não traz nenhum retorno para a organização. E o que acontece? Você começa a ficar desconfiado. Agora, recentemente, mês passado, uma pesquisa feita pelo censo, seria o IBGE americano, não me lembro agora do nome, United States Bureau, sei lá o quê, mostrou, depois de 3, 4 anos, uma pequena queda no interesse dos executivos pela IA. Não porque a IA não funciona, ela funciona, mas porque estava sendo usada errado. Então, esse pequeno sinal aí já está mostrando que há um certo desinteresse pelos fracassos que foram obtidos. E esses fracassos não foram porque a inteligência artificial não funciona, ou os modelos não funcionam, porque nós estamos usando de forma errada. Basicamente isso. Então, são sinais de alerta que começam a fazer com que as empresas olhem com mais atenção, sair daqui do 1 e 2 para o 3 e 4. Ou seja, não adianta fazer muita iniciativa. Estou com 30 iniciativas de ano. Quais que entraram em produção? Por exemplo, fiz uns 4 meses atrás, fui chamado para uma empresa de fazer uma análise do que eles tinham de iniciativa de inteligência artificial. Eles tinham feito um workshop, reuniram durante um dia lá vários funcionários de vários setores para discutir oportunidades de uso de IA generativo. Descobriram dezenas, né? Tinham selecionado dessas dezenas umas 15. Beleza. Aí fomos lá analisar essas 15. Cara, apenas uma ficou de pé. Outras não tinham nenhuma justificativa de negócio.
Uma que tinha um ROI zero. Você faz alguma coisa e fica no mesmo lugar. E pior, tinha uma outra que o ROI era negativo. Hoje você gasta X, vai fazer um desenvolvimento 2x e vai ficar pior. Cara, qual a lógica disso? Só porque IA é generativo? Então, esquece isso aqui. Isso é área de problema. Fazer iniciativas sem objetivo claro no negócio é jogar dinheiro fora. Nós temos que ter poucas e até chegar muitas no futuro, iniciativas, mas com retorno claro do negócio. Novamente, eu insisto, não queremos projetos de IA, nós queremos resolver problemas de negócio. Nós queremos resolver problemas no meu setor de saúde, queremos resolver problemas aqui na minha empresa de varejo, eu quero resolver problemas aqui na minha empresa financeira, na fintech, que seja, seguros, mas são problemas de negócio. Se eu vou usar IA ou não vou usar IA, isso é o segundo plano. E que modelo? Isso é a terceira pergunta que eu vou responder. Mas não começo, coloco IA e depois vejo o que faço. Não é ter a solução buscando o problema, é o contrário. Eu tenho um problema e agora vou buscar a solução. Bom, pessoal, papo encerrado. Obrigado por continuar. Eu vou deixar o meu LinkedIn. Tem alguma pergunta? É possível fazer pergunta? Ou... Pode. 15 minutinhos, 10 minutos que é. Microfone, né, para ir para lá. Tem microfone? Tem algum microfone para levar para o pessoal lá? Vê se Eu não sei se vocês querem fazer pergunta. Se quiser, dois estão no chat. o microfone consegue chegar a vocês. Esse aqui é o chat. Caso não queiram agora, tem o LinkedIn, a gente pode... Pelo menos para fazer a pergunta, trocar ideia. Eu coloco muito dessas ideias no LinkedIn diariamente. Eu acho que é uma pergunta ali. Aqui, ó. Leva. Vê se você leva esse aqui. Certo. Beleza. Obrigado pela apresentação. Já valeu. Só para não é marketing, isso, você vê qual toque que é. E me passa aqui que eu vou dar. E o que a gente vê em alguns casos é que as pessoas, por exemplo, falam muito digital. Eu entendo tudo de marketing digital. Entendo digital, não entendo de marketing. Eu entendo tudo de IA, mas eu achei que César está olhando. coerência, dizer, Deixa o microfone. estratégia de negócio. Então, a pergunta que eu queria colocar é a seguinte: como é que a gente faz para alimentar essa nossa máquina? Ixi. Como é que a gente vai alimentar a nossa máquina? Não com o algoritmo de tecnologia, mas com o algoritmo de negócio. Fundamentos do marketing, de finanças, a gente entender quais são os indicadores de desempenho, todos os outros indicadores, para a gente fazer a máquina entenda o negócio e depois a gente aplicar a tecnologia no negócio. Eu acho que se certa falta, que a gente alimente a máquina mais com valores de tecnologia, com valores essenciais dessa estratégia de negócio, com fundamentos que você tem na teoria conceituais. Bom, de qualquer maneira, quando você fala, você tem um negócio em si, né, cada uma dessas etapas que você falou, elas são divididas em processos de negócio, esses processos são divididos em tarefas, e essas tarefas estão lidando com informações que podem chegar a dados, indicadores, dados. Quer dizer, você teria que, primeiro, mapear e coletar esses dados, correlacionar, aí entra o modelo para correlacionar esses dados, ou seja, e você tem técnicas como hoje, você consegue colocar de agentes que conseguem, digamos, atuar em algumas dessas tarefas, trabalhando com os dados
procurando fazer com que aquela tarefa seja simulada de uma forma similar à que o humano faria. Não tomando as decisões autonomamente, porque tem decisões que muitas vezes a intuição é que vai escolher. Mas, no fundo, lá no básico, são os dados que correspondem a esses indicadores que foram gerados em cada tarefa dentro do processo que corresponde à ação que você está fazendo. Mas você vai lidar com dados, não tem como escapar de lidar com dados. E esses dados é que vão ser armazenados e processados pelo modelo. Tem alguns sistemas de marketing que fazem muito isso, né? Desde coisas básicas de planejamento, de que tipo de propaganda para determinado cliente, essas coisas. E aí é uma questão, baseados no modelo, vão trabalhar em cima dos dados que ele já tem. Às vezes você tem muita dificuldade, essa é uma questão em muitas empresas, que você consegue coletar os dados por exemplo, do seu ERP, que vai ter dados das transações efetuadas. Mas aquelas ações que não foram efetuadas, muitas vezes você não tem essa informação. Eu entro na loja, compro, beleza, eu tenho lá o registro daquela compra. Eu entrei na loja, olhei várias coisas e fui embora, eu não tenho essa informação. No site eu ainda consigo, você ficou navegando no site, foi embora, olha, ficou aqui, não acessou isso, por quê? Eu posso até fazer uma promoção automática dizendo, pô, você se interessou por esse assunto, por que você não comprou? Aí posso, conhecendo o seu histórico, pô, um cliente antigo, vou fazer uma promoção, olha, se eu fizer por 20% a menos, você topa? Mas aí eu posso criar esse mecanismo, baseado nessas informações. Mas quando você sai do mundo digital e vai para o mundo físico, a gente tem os dois mundos, aí é mais difícil. Ah, sim, poderia usar tecnologia, câmeras e tudo isso, mas tem um custo. E nem sempre funciona. Vamos dar um exemplo só para encerrar. Alguns anos atrás, a Amazon criou uma loja conceito, depois colocou várias operações chamada Amazon Go. A Amazon Go seria uma loja cheia de câmeras que você entraria, pegaria as coisas que você queria, ao entrar você se identificava, então tinha o seu código, quem era você, o cartão de crédito, como entrar no site da Amazon. E quando você fosse embora, debitava automaticamente, você não passava pelo caixa. O modelo não funcionou, as câmeras não conseguiam pegar determinados tipos de comportamentos. Você pegava uma coisa, colocava em outro lugar, olhava e pegava 3, botava um de volta em outra gôndola. Resultado, o sistema começou a não funcionar, dar uma assertividade baixa. O que eles fizeram? Contrataram um monte de gente lá em Bangladesh para ficar olhando as câmeras, para ver se funcionava. Aí chegaram à conclusão que o custo era muito mais alto, era melhor deixar o caixa do que ter 50 pessoas lá em Bangladesh. Aí fecharam as lojas. Então, esse entusiasmo pela tecnologia talvez seja muito prematuro pela evolução tecnológica. Tenta identificar o problema de negócio. Será que o meu problema de satisfação é porque as filas são lentas? Então não adianta talvez eliminar a fila, mas se eu criar um modelo de comportamento do cliente, vejo que, olha, nesse período vai ter mais gente, então vou colocar mais caixas funcionando. Sei lá, você pode criar N alternativas que não precisa dar um salto tecnológico que talvez esteja uma tecnologia muito prematura. Mais alguém? Opa. Eu entendi esse ponto. Quem que define alguns parâmetros da coisa? Se eu faço uma pergunta, acabei de fazer aqui no seu livro. Quais são as qualidades do cão do pastor alemão? Ele vai lá e diz quais são as qualidades. Se eu faço a mesma pergunta, quais são as qualidades do homem branco? Ela não me responde. O que é isso? Repara quando eu falei do ChatGPT, o modelo, você tem um modelo que ele responde qualquer coisa que se pergunte. Mas essas qualquer coisa podem violar aspectos regulatórios, podem violar aspectos sociais, que é sem filtro. Então, eu crio uma camada de governança e eu coloco o que eu quero controlar.
Então, por exemplo, algumas empresas e algumas sociedades consideram que se você coloca questões de raça, etnia, isso violaria os princípios sociais, então eu impeço de dar essa resposta. Eu respondo pela camada de governança, não vai nem para o modelo, eu respondo porque eu não posso dar essa resposta, uma desculpa qualquer. Outras sociedades talvez pensem diferente. Você pega, talvez, experimenta o DeepSeek, ele tem outros aspectos. Por exemplo, se falar da Praça da Paz Celestial, ele não responde. Mas se falar num atentado lógico, ele responde. Porque depende de como os construtores criaram essa camada de governança. Ali a camada de governança não é o modelo, e não é a IA, é o sistema como um todo, e aí os construtores definiram os seus princípios que vão estar valendo, seja aderente à sociedade no qual o sistema foi construído. Não é a IA, é a camada de governança que filtra se responde pastor alemão, ou homem branco, ou não. Nós estamos à mercê dessa governança. Sim, sim. Se eles chegarem à conclusão... No fundo, a gente tem hoje... O nosso mundo tecnológico está sendo controlado por poucas empresas. Google, Microsoft, 3, 4. E elas começam a definir, e podem definir o que você pode ou não receber. Isso é um cuidado que a gente tem que estar atento. Porque quando você faz uma busca, por exemplo, ele, em vez de trazer sites, ele te dá uma resposta. E a resposta passa por esse filtro. E esse filtro pode ser algo que eles querem, os construtores querem que seja a resposta, mesmo que ela não seja 100% correta. Mas aquilo que eu acho aceitável, eu dou como resposta. O que eu não acho aceitável, eu simplesmente não mostro para você. Então, nós temos um repertório grande de nós temos um repertório da história, do que vemos, conseguimos ter um senso crítico e perceber essa manipulação. Como é que você vê agora os jovens da universidade que não têm esse repertório, porque não têm área para isso, tá certo? E vão ser criados nesse ambiente onde está havendo uma manipulação da informação. Assim, dependendo da sua sociedade, como você falou, a China tem uma manipulação de marca, os Estados Unidos, nossa, como é que você entende que vai caminhar isso? Essa é uma questão bastante preocupante, sim, né? Porque você tem hoje poucas empresas que controlam praticamente o fluxo de informação e que, dependendo dos seus interesses, da sociedade, até da própria empresa, criam os filtros. E uma outra coisa, quando você começa a gerar textos baseados nas suas respostas, você falou do seu pastor alemão. Aí você escreve um texto sobre isso, publica. A outra pessoa faz uma outra pergunta sobre o pastor alemão, também publica, baseado na mesma informação. Depois de algum tempo, várias dessas publicações já estão disponíveis na internet. De tempos em tempos, você retreina o modelo está com uns parâmetros congelados. Você treina hoje, então está congelado hoje. Você não tem atualização em tempo real. Você tem técnicas para ele pegar dados, mas o modelo continua congelado. Para você mudar o modelo, ter respostas um pouco diferentes, você tem que retreinar o modelo. E é muito custoso, está falando de 300 milhões de dólares. Quando você treinar o modelo, ele vai novamente pegar as informações que estão na internet, dos quais muitas delas, talvez daqui a alguns anos, seja, na grande maioria, gerada pelos próprios modelos. Então você entra num processo de reciclagem do modelo por ele mesmo. Quer dizer, que a gente chama a internet morta. Não é mais o humano que está produzindo conteúdo, mas o próprio modelo está produzindo conteúdo que é usado como treinamento para o outro modelo. O modelo filho é treinado pelo modelo pai, o modelo neto, pelo modelo pai, pelo modelo avô, assim por diante. Elevando ao limite, né, ao extremo, você reescreve a história. Você pode reescrever a história. Porque não tem mais outra informação, vai ter a informação que foi gerada para mim. Então, é algo que a gente tem que começar a discutir com mais profundidade.
Então, sua pergunta é extremamente oportuna, que é algo que a gente não discute. A gente fala do entusiasmo com a inteligência artificial, e é legal para fazer muita coisa, mas existem possíveis efeitos colaterais como esse. O George Orwell, o filme, ele justamente o que ele fazia era escrever história. Sim. Isso não é uma coisa impossível de acontecer com a tecnologia que tem hoje. Até porque você consegue gerar imagens, gerar vídeos que não são verdadeiros, são fakes, com uma precisão muito grande, que faz com que você passe a mudar completamente o conceito da história. Vamos pegar uma brincadeira que alguns anos atrás, 1 ou 2 anos atrás, apareceu, que surgiu uma série de fotos na internet de povos como astecas, babilônios, tirando selfie. Mas como o sistema foi treinado com imagens basicamente de povos anglo-saxões, os traços dos astecas, os traços fisionômicos dos babilônios eram anglo-saxões. Ou seja, vamos supor que isso se torne a fonte de informação para a futura geração de criancinhas. Como é que eram os astecas? Eram iguais aos americanos. Tem que chamar. Então, essa é uma preocupação, sim, que deve ser discutida e é um tema que eu acho que merece muito mais atenção do que tem merecido hoje. César, estamos com horário. Eu estou no horário que aqui gentilmente lembrado. Então, novamente, gente, muito obrigado. Eu queria te agradecer aí, agradecer sua presença em nosso evento, tá? Sua apresentação, seu posicionamento, muito válido para a gente aí, para essa juventude aí. Deixa eu te dar aqui um. Exatamente. Isso aqui é uma placa para você, de homenagem, tá bom? Obrigado. O I3E agradecendo aí pelo. Obrigado, valeu. Obrigado. Bom, gente, agora a gente vai ter um café. Eu queria agradecer já de antemão a participação do ramo estudantil do Cefet, tá? O Jonathan, que está lá, um salve de palmas para ele, sim. Tem trabalhado aí arduamente para garantir o conforto de vocês e o atendimento na recepção e tudo mais aí. Então, muito obrigado aí, Jonathan, e o ramo estudantil do Cefet. Tá bom?